Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Eu sou professor de História da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, 10.19.047, que fica na 10ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Diretor da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, a APJ. Aqui é o canal do YouTube do professor Simvaldo. A apresentação de hoje, dia 2 de outubro de 2023, segunda-feira, é sobre o presidente Vargas, presidente Getúlio Vargas, em Santa Cruz. Uma fotobiografia. Fotografias do Arquivo Nacional, Fundo Agência Nacional, que são estampadas aqui na primeira página. Na foto central, tem aqui uma foto do presidente Vargas sorridente. Esta foto foi tirada em Santa Cruz, na base aérea de Santa Cruz, quando o presidente embarcava em um avião. Então, muito sorridente, muito simpático. E as fotos laterais, aqui desse lado esquerdo, a partir daqui de cima, mostram exatamente aqui o presidente Vargas participando de um almoço festivo após a inauguração do ramal eletrificado, ramal ferroviário eletrificado de Campo Grande até Santa Cruz. Até desta época, 1945, o ramal entre Campo Grande e Santa Cruz não era eletrificado. Os trens vinham, mas era uma composição a óleo diesel. Então aqui tem um almoço festivo, Getúlio Vargas está sentado aqui, atrás do Getúlio Vargas, depois eu vou mostrar essa foto ampliada. Tem alunas da escola de Santa Cruz, era uma escola de moças, e aqui um palanque montado e o Getúlio Vargas fazendo um discurso nessa atividade. Aqui tem esta foto, o senador Júlio César de Mello fazendo um brinde ao presidente da República. E as demais fotos, aqui de cima mostra o presidente de uma das composições durante a inauguração, aqui também ele recebendo homenagem de alunos, e aqui também uma outra foto tirada durante o almoço. Então, uma fotobiografia do presidente Vargas em Santa Cruz. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, no dia 19 de abril de 1882. Filho de Manuel do Nascimento Vargas e de Cândida Dornelles Vargas, ainda jovem, alterou o ano do nascimento para 1883, fato somente descoberto durante a comemoração do seu centenário. Em dezembro de 1902, ao realizar exames preparatórios para o curso de Direito, Vargas declarou, provavelmente pela primeira vez, uma idade diferente da real. Mais tarde, ao ingressar na Faculdade de Direito de Porto Alegre, em março de 1904, alterou o ano de nascimento para 1883, apresentando uma certidão militar comprovadamente rasurada. Desde então, constou em registros e documentos oficiais antigos, ou melhor, artigos e livros sobre a sua pessoa, o ano de 1883 como de seu nascimento. Esse é um texto do CPDOC, que é o Centro de Pesquisa de Documentação da Fundação Getúlio Vargas. No verbete que eu encontrei, é um verbete de Getúlio Vargas. Esse CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas, tem verbete de todos os principais políticos que participaram desse movimento da década de 30. Aqui, aquela foto que eu apresentei no início, Getúlio Vargas, sempre muito simpático e sorridente, cercado por um grupo de alunas da Escola Técnica de Santa Cruz. Aqui as alunas, essas alunas, todas elas estudavam em Santa Cruz, do atual prédio do Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, que o pessoal chama de Palacete do Matadouro, e esse é na frente aqui o almoço, né?
Esse almoço foi oferecido ao inaugurar o trecho de eletrificação do ramal ferroviário entre Campo Grande e Santa Cruz. Essa foto é do acervo do Arquivo Nacional, Fundo Agência Nacional. Então, aqui é a inauguração de eletrificação do ramal ferroviário Campo Grande e Santa Cruz. O presidente ainda na composição, recebendo homenagens, né? Muita gente. Vargas era descendente de uma família politicamente proeminente em São Borja, região de fronteira com a Argentina, palco de rumorosas lutas no século XIX. Seu avô paterno, Evaristo José Vargas, lutou como soldado voluntário da Guerra de Piratini, durante a Guerra dos Farrapos. Foi casado com Luísa Maria Teresa Vargas, com quem teve 14 filhos. Os avós maternos, Serafim Dornelles e Umbelina Dornelles, pertenciam a uma família tradicional descendente de imigrantes portugueses dos Açores. Serafim Dornelles foi major de milícias, próspero comerciante e também um dos mais ricos estancieiros de São Borja. Então, isso aqui são os antecedentes familiares de Getúlio Vargas. Aquela foto ampliada, as alunas todas sorridentes, naturalmente assediando o Getúlio Vargas, que era muito simpático e está conversando com ela. Vocês observam aqui o almoço, uma mesa bem composta, bem bonita, não é? Dessas alunas, tem algumas que foram depois identificadas pelo NOP. Inclusive, uma delas era a esposa do Dr. Paulinho Melo Menezes, que é dentista, mas ela não está aqui. O pessoal conhece como Dona Lola. Então, a inauguração da eletrificação do ramal ferroviário de Campo Grande e Santa Cruz. As composições anteriormente eram composições de madeira, aqui, obviamente, um trem, uma composição especial, que afinal de contas o presidente está aqui com todos os seus ministros. Dia 14 de outubro de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas fez os estudos primários na sua cidade natal. Em 1897, seguiu para a Escola de Ouro Preto, Minas Gerais, onde já se encontravam seus irmãos mais velhos. Matriculou-se no curso de Humanidades. No ano seguinte, porém, os três regressaram a São Borja devido a um conflito entre estudantes gaúchos e paulistas, que resultou na morte de um rapaz de São Paulo. Viriato chegou a ser pronunciado pelo promotor público, fato que mais tarde viria a comprometer os Vargas na política gaúcha. Então é um episódio lamentável que aconteceu em Ouro Preto e acabou afetando a vida política dos Vargas. Na sexta-feira, 14 de outubro de 1945, faço questão de chamar aqui que 45 o Brasil já tinha terminado a guerra, já era um período em que todo mundo já estava falando que Getúlio teria que sair do governo, né? Então, é um períodozinho que é surpreendente como ele tem uma popularidade, né? Por ocasião da viagem que fez da Central do Brasil até Santa Cruz, com o objetivo de inaugurar a eletrificação do trecho do ramal ferroviário entre Campo Grande e Santa Cruz, o presidente Getúlio Vargas foi aplaudido, assediado e homenageado por estudantes e pela população de um modo geral em todas as paradas que fez durante o percurso. Isso aqui é uma demonstração fiel de quanto o Getúlio Vargas era realmente um presidente querido. Porque veja que nós estamos falando aqui que é um período após a ditadura do Estado Novo, né? Uma época em que os políticos ideológicos estavam querendo que o Getúlio Vargas saísse, né? Então, foto do fundo do Arquivo Nacional, da Agência Nacional. Novamente uma foto ampliada. Aqui está a Dona Lola, a esposa do Dr. Paulo de Melo Menezes, que o Dr. Paulo deve estar com uns 90 anos. A Dona Lola foi aluna, e aqui são todas as alunas. Então, nesse almoço oferecido ao presidente Getúlio Vargas, na Escola Técnica de Santa Cruz. Esta escola técnica, ela funcionava exatamente no prédio
do Palacete do Matadouro, o Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge. Vejam as alunas todas sorridentes. É provável que, se tiver alguma pessoa que assista aqui, vai reconhecer nessa foto, né? Claro que deve ter mais de 70 anos. É uma foto de 45. Aqui está o senador Júlio César de Mello, o presidente sentado desse lado, com os seus ministros. Importante dizer, enfatizar, relembrar, porque já falei isso outras vezes, que o Getúlio Vargas e o Júlio César de Mello, eles não eram amigos, eles não eram correligionários, pelo contrário. Já fiz uma apresentação sobre o Júlio César de Mello. O Júlio César de Mello, ele sempre foi seguidor do presidente Washington Luiz. Quando veio a Revolução de 30, o presidente Washington Luiz foi deposto, foi mandado para o exílio, e todos os principais seguidores dele, inclusive o Júlio César de Mello, estiveram presos como presos políticos de um determinado tempo e ficaram em oposição ao Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, na publicação dos diários do presidente, foi uma publicação bonita, são 2 volumes, com todas as transcrições das anotações do diário feito pela neta dele, Celina Vargas, do Amaral Peixoto, que eu tive o prazer de trabalhar com a Celina Vargas no Arquivo Nacional. E desse texto dos diários, né, tem, tem uma passagem que eu vi que ele faz uma referência indireta ao Júlio César de Mello. Numa das visitas que ele fez, assim que ele tomou poder ainda como presidente, como chefe do governo executivo, ele faz uma referência, quando ele vem a Santa Cruz, ele faz uma referência ao pajé, que faz o uso das palavras. Porque mesmo ele fazendo oposição, o Júlio César de Mello, quando o presidente vinha, claro, por ser presidente, ele acabava sendo um anfitrião. Mas eles não eram amigos, eles eram opositores. Veja o afastamento aqui. Júlio César de Mello ergue um brinde ao presidente Getúlio Vargas. Está aqui o presidente sentado, e inclusive está olhando para frente, não está nem olhando para quem está fazendo o brinde, né? Nesse almoço oferecido a Getúlio Vargas, na Escola Técnica Santa Cruz. Isso tudo aqui é muito, muito significativo, muito emblemático, né? Porque se ele está fazendo um brinde, ele teria que estar olhando para o Júlio César de Mello, né? Acho, né? O movimento que conduziu Vargas ao poder tornou-se conhecido na história brasileira como a Revolução de 1930. Os acontecimentos posteriores confirmaram a precisão da denominação, pelo menos na esfera política, diz Thomas Skidmore. O Thomas Skidmore, todos sabem, é um brasilianista, né, que escreveu sobre esse período da Revolução. O movimento de 1930 representou, de fato, mais que a simples queda de um governo. Rompia-se, por fim, escreveu Boris Fausto, o quadro sociopolítico da dominação oligárquica sob a hegemonia da burguesia cafeeira. Então são 2 grandes historiadores, o Skidmore e o Boris Fausto. O Boris Fausto está mostrando aqui o final realmente da oligarquia. Por isso que se fala em revolução sem que haja muito questionamento, porque houve realmente uma mudança completa na política. O governo provisório adquiriu configuração legal em 11 de novembro, através de decreto assinado por Vargas. Pelo decreto, Vargas dissolveu o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais, assumindo plenos poderes para governar o país. Então, é uma ditadura, né? Segundo o decreto, essa situação excepcional deveria perdurar até a eleição de uma Assembleia Constituinte, que estabeleceria uma nova organização jurídico-política para o país em substituição à Constituição de 1891. Vejam que aqui nós estamos falando na segunda Constituição brasileira, porque a primeira foi a de 1824, ainda na monarquia, e aqui a primeira da República, mas 1891.
24 de fevereiro de 1891. Vargas pretendia, assim, legitimar seus poderes discricionários com o compromisso de reintegrar a nação no regime constitucional. Vargas teve grande chance de fazer isso porque, como a Revolução foi vitoriosa e ele queria dizer que reintegrar a nação, foi também instituído um órgão de justiça revolucionário, o Tribunal Especial, com a finalidade de apurar irregularidades e atos de corrupção praticados sob o governo de Washington Luiz. Como eu falei, Washington Luiz foi deposto, foi banido, foi exilado, né, e os seguidores deles foram praticamente todos condenados. Eles atribuíram irregularidades. Então, esse tribunal especial, e com o fim aqui dos poderes constituídos, o Vargas ficou como chefe do governo provisório. Então, ele era o mandatário principal. Aqui tem uma foto mostrando a eletrificação do ramal ferroviário, né, uma foto com a parte elétrica aqui, a fiação, né, de Campo Grande a Santa Cruz, que foi uma conquista muito valiosa, muito importante para o povo daqui da região. Vejam como a população tinha um carinho especial. Aqui nós estamos numa das chegadas, né, mostrando todo o povo aguardando a passagem da composição que vinha trazendo o presidente Vargas para esta solenidade. A estação ainda bem simples, nós estamos falando aqui na década de 1940, em 1945. Mais duas fotos. Observe aqui as plataformas completamente cheias, né, repletas de população, aguardando a chegada do presidente Getúlio Vargas para a inauguração da eletrificação do ramal ferroviário entre Campo Grande e Santa Cruz. Na sexta-feira, 14 de outubro de 1945, por ocasião da viagem que fez da Central do Brasil até Santa Cruz, com o objetivo de inaugurar a eletrificação do trecho do ramal ferroviário entre Campo Grande e Santa Cruz, o presidente Getúlio Vargas foi aplaudido, assediado e homenageado por estudantes e pela população de um modo geral, em todas as paradas que fez durante o percurso. Então aqui tem uma aluna, uma menina, né, fazendo a leitura de um pronunciamento em homenagem ao presidente Vargas. E aqui já uma jovem também, aluna, né, fazendo a mesma coisa em um outro ponto. Então veja como era o assédio, né, a homenagem, o carinho. Olha quanta gente esperando. Então nós estamos apresentando aqui no canal do YouTube do professor Simvaldo uma fotobiografia do presidente Vargas em Santa Cruz. Muita gente para receber o presidente Vargas. Nem precisa falar mais, né? Vejam quantas pessoas. Lembrando que nós estamos falando já de um período em que os políticos já queriam que o Getúlio Vargas saísse do poder, por causa do Estado Novo. Foi após a Segunda Guerra Mundial. A Felipe Cardoso, bem diferente de hoje, ali naquela esquina, aqui já é as proximidades da estação, e aqui aquelas construções ainda, essa casa aqui já tem alguma modificação, mas é uma loja de tintas bem na esquina. Essa aqui eu segui na rua Felipe Cardoso, ainda com algumas árvores, os oitis. Então aqui, essa entrada aqui é a rua Dom Pedro I, que desce para cá, e a população aguardando a passagem do presidente Getúlio Vargas. Homenagem do povo ao presidente. Está aqui, ó. Brasão da República, o povo todo aguardando. Vejam quantas crianças, quanta gente aqui. Fotografia do presidente Vargas em Santa Cruz. Mais uma foto. As imagens falam por si só. As imagens mostram o quanto o presidente Getúlio Vargas era querido. Por isso que
povo chamava do pai dos pobres. Quem viveu naquela época realmente elogia muito o Vargas. Tem um ou outro que fazia oposição, né? Mas de maneira geral ele era muito querido pela população brasileira. Novamente a foto mostrando a população toda. E aqui o senador Cesário de Mello fazendo um brinde ao presidente Vargas. Como eu falei, está fazendo um brinde, o presidente Vargas, naturalmente está falando com o presidente deveria estar olhando para ele, né? Mas, como eu citei anteriormente, havia esse distanciamento político, né? Esse distanciamento, eles não tinham aproximação mesmo. Aqui o presidente está agradecendo o brinde, observe que ele também não está olhando, observe assim, quando o Júlio César de Mello faz o brinde, o presidente não se levanta. Eu não sei como é a questão, digamos assim, de, de simpatia, de organização, se ele teria que se levantar. Eu acho que não. Mas aqui, por exemplo, o César de Mello está de pé e o Getúlio Vargas está fazendo um agradecimento. Mas não está olhando para o Júlio César de Mello, está olhando para o povo. Quer dizer, isso é uma leitura que eu estou fazendo. As outras pessoas que façam as outras leituras, mas isso no Palacete Princesa Isabel, Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge. Júlio César de Mello, pelo rosto dele, pelo semblante dele aqui, ele não está tão feliz. Claro que isso aqui é um evento importante. Alguns alunos também, de escolas próximas, né? E provavelmente políticos. Talvez esse aqui, não sei, são políticos da região. Então, uma montagem com as principais fotos que já foram apresentadas aí, mostrando o percurso feito pelo presidente Vargas. Então, aqui com esta foto, nós encerramos esta apresentação, que é de uma fotobiografia do presidente Vargas em Santa Cruz, durante a inauguração do sistema de eletrificação rural.